Fala, seus fominha, seus escuto fominha de bola, como eu sou. Bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí, mano. Campeonato Brasileiro, Start Today. Estamos aqui para, como todo ano eu vou fazer agora, fazer a nossa querida, linda, maravilhosa tier list, que basicamente é colocar todos os times, todos os 20 clubes da Série A nessas queridas caixas aqui, nessas queridas listas, né? Queridos graus, né? Digamos assim, do que eles vão fazer na temporada. Isso, na minha opinião. E aí vocês podem fazer sua tier list também, ok? Nesse caso, eu começo como favorito ao título do Campeonato Brasileiro, maiores chances de ser campeão, vaga na Libertadores, meio de tabela, barra sul-americana, briga para não cair, e também rebaixado, ok? Eu coloquei as cores parecidas naquele verde mais forte, para significar que é o time que mais vai se destacar, aquele verde um pouquinho mais claro, né? No caso, seria até o contrário, né, velho? Mas assim, deixa esse verde aqui mais. Esse verde mais bonito, esse verde mais esplendoroso, digamos assim, né? Esse verde um pouco mais escuro, um verde um pouco mais, tipo, mais desgostoso, digamos assim. O amarelo, para dizer que poderia ser verde, mas não é. O azul, que seria o neutro, né? O neutrão, né? Briga para não cair, que seria esse laranja, um pouco mais forte. E esse vermelhão aqui, forte, né? Para poder. Pra dizer, tipo, caraca, esse time aí, meu Deus. Então vamos começar aqui. Primeiro gol que a gente vai estar aqui, lembrando que está nessa ordem, é uma ordem que eu não coloquei, já vi assim. Primeiro clube que a gente vai dar aquela analisada será o Clube Atlético Mineiro, que eu já vou começar com ele colocando aqui no meio de tabela barra sul-americana. É um time que tem um elenco bom, não é tão grande assim, mas é um elenco bom. Tem um jogador Hulk, que é um puta de um jogador. E tem um treinador que, sinceramente, eu não gosto. Acho o treinador muito abaixo e é tratado como um grande treinador. Sem o Sampaoli, eu conseguiria até colocar ele como vaca na Libertadores, mas com ele e o Atlético e o time do Atlético Mineiro também não me ajuda, então eu coloco ele como vaga na Libertadores, ok? Fluminense, cara, eu coloco ele como vaga na Libertadores direta, ok? Vai ficar, na minha opinião, vai ficar dentro do G4. Cara, o Fluminense é um time que tem um bom elenco, tá? Tem um treinador que eu não sou fã, que é o Luiz Ubeldia, mas é um time, cara, que é forte, não é um timaço, mas é forte. Falta um centroavante, acho que falta um zagueiro também. Não à toa estão dizendo que no meio do ano virá tanto o Nino quanto o John Arias, e caso ambos vão para o Fluminense. Aumenta o poderio de ataque e também de defesa do Fluminense e se torna, quem sabe, o candidato até mesmo em olhar um pouco maior, quem sabe brigar por um título, ok? Mas nesse momento eu coloco o Fluminense com vaga na Libertadores de Gato. Botafogo de futebol e regata. Esse cara tá tendo uma confusão do caramba no Botafogo, né, cara? Questão de transferir, não pode escrever jogador. E por isso que nesse momento, cara, eu vou colocar como apenas vagas de Libertadores, mas também com chance de descer até pra cá, hein, cara. Mas o time do Botafogo é bom e eu acredito que vão sim para a Libertadores, seja lá a pré-Libertadores ou quem sabe até uma Libertadores direto. São Paulo, cara, não tem como. São Paulo vai ficar aqui, ó, na briga contra o rebaixamento. O bagulho tá doido lá no São Paulo Futebol Clube, lá na Barra Funda, o bagulho tá sinistro. E se não limparem tudo que está lá, se não tentarem pegar os cacos e colar os cacos para pelo menos, né, conseguirem jogar esse Brasileirão e tentar não cair, o bagulho vai ficar sinistro. Então, só para nesse momento a equipe não cair. Não que tenha um time ruim, cara, tem até um time justo. Mas, cara, não tem como o Extracão, com certeza, né, cara? Com certeza atinge o campo às 4 só que e aí o treinador já falou que é bem pelos 45. O Luciano, que é um dos principais jogadores que falam do elenco, também disse, né, que vai precisar da torcida porque o ano vai ser difícil. Já disse isso no primeiro jogo, que foi contra o Mirassol. Então até mesmo os jogadores e o treinador já estão sabendo, né, já estão sabidos que
O ano do São Paulo esse ano vai ser contra o rebaixamento, não tem o que fugir. Flamengo, favorito ao título. Preciso falar por quê, né? Melhor elenco do Brasil, melhor elenco da América do Sul, vai se reforçar muito mais. Já se reforçou com o Vitão, com o goleiro André, que parece ser um jogador. O André, que é o Vitão, que é um baita zagueiro. E caso venha o Paquetá, que é um craque, né? Embora a mídia paulista e alguns invejosos já falam que ele não joga porra nenhuma, pois é, então deixa o Flamengo contratar o jogador ruim, então não tem problema não. Né? Que eu vou continuar com a minha opinião que o Flamengo é o maior candidato favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Ok? Por causa do elenco que tem. E pelo treinador que tem, que mostrou ser um grande treinador. Lembrando que aqui eu estou isento de clubismo, tá? Corinthians nesse momento é meio de tabela. Ah, o time do Corinthians é ruim? Não. O treinador do Corinthians foca nas Copas, não foca muito no brasileiro. E, portanto, nesse momento, cara, eu coloco aí o Corinthians como um vaca de um meio de tabela e Sul-Americana garantida. Mas pode ser que vá para a Libertadores, caso ganhe uma Libertadores, caso ganhe a Copa do Brasil novamente, caso jogue uma Sul-Americana, né? E consiga, né, ir para a Libertadores através de vencendo as Copas, seja ela quais forem. Coritiba. Coritiba, nesse momento, eu coloco como briga para não cair. Por alguns motivos. Não acho que o Coritiba tenha um time ruim, mas é SAF. Conversei com algumas pessoas ligadas ao Coritiba. Falou, né, que deve haver investimentos. Então, nesse momento, eu coloco o Coritiba aí. O Coritiba, nos últimos anos, toda vez que joga Série A, é um ioiô, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, 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 enfim, cara, é assim. Acho que teve um ano só que o Coritiba ficou em 16º, quase foi rebaixado, não foi, mas é um time que tem torcida e que, se planejar direitinho, consegue ficar aí, quem sabe, no meio de tabela ou ficar na Série A. Nesse momento eu não consigo cravar que o Curitiba vai ficar na Série A, diferentemente da Chapecoense. Tá? É até triste falar, né? Porque, pô, esse ano faz, né, 10 anos que teve aquele acidente, né, da Chapecoense, do voo lá que matou uma porrada de gente. Então, acho que vai ter um trabalho maior pensando nisso. Não vai querer que o time seja rebaixado logo no ano que faz 10 anos da tragédia, né, cara? É dose, é complicado. Mas, cara, não consigo olhar para a Chapecoense, embora tenha metido até 6-0 do Joinville, mas o Joinville é um time que vem capengando em cenário nacional há muito tempo, muitos anos aí, há pelo menos 10 anos vem esse cenário de capenga. Enfim, cara, é, nesse momento eu coloco o Chapecoense como um time que eu cravo que vai cair. Ok, nesse momento. O clube de regatas Vasco da Gama eu coloco como meio tabela. Sul-Americana, não consigo colocar aqui uma vaga de Libertadores, porque, cara, é um time bom, mas eu acho que com o Ryan saindo, levou 50% do futebol do Vasco consigo. Tudo bem, contratou também o Inestrosa, contratou também o Brenner, que é um bom atacante, o Inestrosa também é um bom jogador, mas nada melhor que o Ryan. Eu acho que o Ryan, com certeza, se tivesse ficado no Vasco, aí sim eu poderia até ousar em colocar em vagas de Libertadores, ou quem sabe colocar aqui em primeiro com mais chance. Nesse momento eu coloco atrás até mesmo do Corinthians. O Grêmio colocou o meio de tabela também. Eu vou colocar logo a dupla Grenal aqui. Eu vejo dupla Grenal muito igual, cara. Muito igual. Não coloco nenhum dos dois acima dos dois, de um de outro. Para mim, os dois é igual. Eu vejo até amigos da mídia que o Grêmio perdeu. Ah, perdeu para um time ilimitado do Inter. O time do Grêmio também é limitado, cara. Tem nada demais no time do Grêmio. Tem dois treinadores que eu até gosto, né? Que é o Luiz Castro e o Paulo Pesolano. É, então, eu não acredito que seja nenhum outro. Eu acho os dois muito igual. Aliás, vem sendo assim há muito tempo, né, cara? Ano passado também foi assim, porque o Grêmio conseguiu terminar melhor do que o Inter no tabela de classificação, ok? Mas teve outros aqui que foi bem parecido e eu acho que esse ano os dois entram praticamente igualitários aí, com relação ao Campeonato Brasileiro. Remo Cravo vai ser rebaixado. E também do Vitória. O que eu falar do Vitória, eu vou falar do Remo, tá? Coloco os dois no mesmo pacote, tá?
Times aí, cara, que não tem um investimento grande, não são SAF, se eu não me engano, nem o Remo não é SAF, o Vitória também não é, tá? Não me recordo, Vitória, não sei se Vitória é, mas é um time que não tem investimento, é um time que, na minha opinião, tem um elenco fraco, não à toa brigou para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse ano, na minha opinião, vai ser a mesmiça, ok? Vai ser a mesma coisa, pode ser que vença alguns jogos aí e consiga se manter melhor, como foi ano passado, mas nesse momento eu coloco o Vitória e o Remo praticamente iguais, cravando rebaixamento. Mirassol. Mirassol é um caso particular. Cara, Mirassol é o time que tem que focar nos 45 pontos. É um time que no ano passado, cara, não tinha pressão. Se o Mirassol tivesse terminado em 11º, 10º lugar, seria mesmo dos mesmos aplausos que teve, lógico, que se fosse uma coisa grandiosa, certo? Mas esse ano o Mirassol ele é alvo. Ele é alvo das fusões, ele é alvo das câmeras, ele é alvo de tudo. Então tudo que acontecer no Mirassol vai ser visto. Né? Os filmes mais visados esse ano, eu vou dizer para vocês quais são: Flamengo, Palmeiras, porque são os melhores times, Mirassol e Remo. Remo, porque faz 30 e poucos anos que não joga de Série A, todo mundo vai querer ver como é que o Remo vai se sair. E o Mirassol, por causa da temporada passada, então esses times têm que lidar muito bem com a pressão. O Palmeiras e o Flamengo já estão blindados como isso, e a casca já está muito grossa para essas questões de pressão. Agora, Remo e Mirassol precisam lidar com isso. Eu não consigo né, cravar que o Mirassol vai ficar aqui por causa, cara, do ano passado. A única coisa que faz eu colocar o Mirassol aqui é por causa do ano passado, ok? Por quê? Porque o Mirassol esse ano ele é alvo de pressões pra caramba, tem competições internacionais, pode ter até mais uma competição internacional caso fique em terceiro do grupo da Libertadores, que eu acho que pode acontecer, porque é um time devido à pressão gigantesca, né, que terá em cima desses jogadores do clube, do presidente, do treinador, de tudo. E então precisa lidar com isso. Tem que tomar cuidado também na Copa do Brasil, para não pensar que a Copa do Brasil é coisa importantíssima, porque se tu for muito longe da Copa do Brasil, você vai se desgastar no brasileiro. E quando você for ver, já pode ser tarde. Aconteceu isso com o Atlético Goianiense em 2022, que chegou na semifinal da Sul-Americana e das quartas da Copa do Brasil. Quando foi acordar, quando estava eliminado de tudo, foi ver que não tinha mais jeito, ia cair. Então ficou sem título nenhum, ainda foi rebaixado vergonhosamente para o brasileiro da Série B, ok? Bragantino, eu coloco ele aqui também, tá? O Bragantino vai se consolidando no campeonato nacional desde quando subiu em 2020, né? É o sexto ano do Bragantino seguido na Série A, brigou para não cair, se eu não me engano, somente em 2 anos ou apenas um ano que o Bragantino brigou contra a queda. Teve ano aí que conseguiu até vaga na Libertadores, né? Mas deixa eu tentar tirar esse do nada, pra tirar. Enfim, você incomodando pra caraca, né? Bagulho se mexe. Enfim, cara, o Bragantino pode ver que está se consolidando no Campeonato Nacional e ele precisa se manter assim, cara. Busca os 45 pontos e o que conseguir mais é lucro. Pode ser que consiga até uma vaga de Libertadores, mas esse momento, o Bragantino, na minha humilde opinião, é bem de tabela sul-americana. A mesma coisa eu falo pro Santos e pro Atlético Paranaense, ok? Mesma coisa eu falo pros dois. Times que têm condições aí de fazer um bom campeonato, mas tem que ligar o sinal de alerta para não brigar para não cair, tá? São dois times aí que tem o elenco até que justo, não é um timaço. O elenco do Santos, na minha opinião, é até melhor que o do, do Atlético do Paraná, Atlético Paranaense. Mas precisa ligar o sinal de alerta também, cara, devido às competições. O Santos vai disputar uma Sul-Americana, então precisa olhar para não se gastar tanto na Sul-Americana e o brasileiro ficar de lado. Sul-Americana é um título, com todo respeito, título ridículo. Em times grandes como Santos, né? E também o Grêmio que vai disputar a Sul-Americana, não tem que falar que ganhar a Sul-Americana é um título gigantesco. Não é. Ok? Bahia. Bahia é um time que vem se consolidando no Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela desde 2024. Já são 2 anos aí do Esporte Clube Bahia disputando a Libertadores. Eu acho que esse ele entra com o mesmo foco, disputando a Libertadores, na Copa do Brasil e avançando.
Por exemplo, você pega qualquer outro time aqui, pega o Inter, pode ser que passe, o Santos pode ser que passe, o Bragantino, o Atlético Paranaense. Eu acho que só consigo cravar que o Bahia pode ser, tem chances de ser eliminado caso pegue Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras. Contra o Fluminense, eu acho que ele tem mais chance de ser eliminado de classificar, mas tem jogo contra o Botafogo também. Não à toa o Botafogo nos últimos, contra o Bahia contra o Botafogo. Teve um ano aí, se eu não me engano, em 2024, se eu não me engano, que o Bahia eliminou o Botafogo. Então, tem briga e tem chance, tá? Então, o Bahia desse ano pode ser que esteja mais consolidado, além de ser um time grande, enfim, tem torcida, tá? Tem chance, tem um treinador legal que é o Rogério Ceni, então consegue ser. Esses dois times eu coloco aqui, ó, direto, ok? O Palmeiras quase indo aqui, hein? Quase. Tá uma pontinha aqui, mas como no futebol, a bola de futebol só é gol quando a bola entra toda. Então, se tem um centímetro ainda do Palmeiras aqui não subindo para o favorito, eu mantenho ele aqui, ok? Mas ele tem totais condições de ficar aqui, ok? Mas nesse momento eu só coloco o Flamengo como favoritaço ao título. O elenco do Flamengo ainda é melhor que o do Palmeiras, é melhor que o Cruzeiro. O Palmeiras ainda não se reforçou, né, cara? Só chegou o Marlon Freitas do Botafogo. Precisa se reforçar mais, perdeu os jogadores. E o Cruzeiro, cara, sinceramente, vem fazendo investimentos pesados. Eu trouxe o Gerson, que não é nenhum craque, mas é um baita de um jogador. Mas tem o Tite, cara. E o Tite não deixa eu colocar o Cruzeiro com pretensões a mais. Perdeu para o Atlético Mineiro, jogando nada. O primeiro tempo foi melhor, mas no tempo, porra, eu não vi a cor da bola. O Atlético Mineiro amassou, 2-1 foi pouco. Enfim, cara, precisa olhar melhor, precisa de um sinal de alerta maior para o Cruzeiro, ok? Então é isso, rapaziada. Essa é a tier list dos 20 clubes, falando análise dos 20 clubes. Deixem seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto mais um ano, fazendo pós-jogo do Flamengo e dando análise de outros clubes também, caso vocês queiram. Deixem nos comentários aqui a tier list de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês mudariam alguma coisa. Tamo junto, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e tchau. É nóis. Deixe seu like, se inscreva, hein?